Senhores vereadores a tomarem seus lugares, solicito do senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira. Presente. Vereador Carlinhos. Vereador Zé Rocha. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco presente. Vereador Marlos. Presente. Vereador Matheus. Presente. Vereador Richard. Presente. Vereador Tiago. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. A ata realizada no dia 6 de novembro de 2018, com início às 19 horas, no plenário da Câmara. Está em discussão a ata, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a ata da sessão anterior. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos do Executivo. PLO 251, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei 4.553, de 14 de dezembro de 2017, destinado a suprir dotações que se encontram com saldos insuficientes e da outras providências. MTR número 658 responde ao requerimento do vereador Marco Fonseca. MTR número 659 responde ao requerimento do vereador Matheus Carreiro. MTR 660 responde ao requerimento do vereador Marco Fonseca. MTR 661 responde ao requerimento do vereador Marco Fonseca. MTR número 662 responde ao requerimento do vereador Matheus Carreiro. MTR número 663 responde ao requerimento do vereador Marco Fonseca. MTR 670 apresenta a mensagem aditiva ao projeto de lei número 140 de 2018. Solicito do senhor secretário a leitura dos recebidos dos vereadores. PLO número 252, de autoria da vereadora Aline, dispõe sobre a instituição do Dia do Profissional da Educação Física no município de Bitinga. PDL número 25, de 2018, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Bitinga as comemorações alusivas ao Dia do Profissional da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro e da outras providências, de autoria da vereadora Aline. Emenda número 81, da Comissão de Serviços Públicos ao PLO número 40, de 2018. Emenda número 82, formulada pelo vereador Carlinhos da empresa Cruz, ao projeto de lei número 214 de 2018. Emenda 83, de autoria dos vereadores Leopoldo e Carlinhos da empresa Cruz, ao projeto de lei 214 de 2017. Emenda 84, formulada pelos vereadores Mira, Aline, José Rocha, Carlinhos, Leopoldo, Matheus e Tiago Piotto, ao projeto de lei número 214 de 2018. Emenda 85, formulada pelos vereadores Mira, Aline, Carlinhos, José Rocha, Leopoldo, Matheus e Tiago Piotto, ao projeto de lei 214 de 2018. Emenda 86, formulada pelos vereadores Mira, Carlinhos, Aline, José Rocha, Marco Fonseca e Tiago Piotto, ao projeto de lei número 214 de 2018. Indicação 807, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita manutenção geral da praça do bairro do Jardim Dona Almira e correção da placa de academia ao ar livre para academia ao ar livre para a terceira idade. Indicação 808, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a roçagem da área pública remanescente ao reservatório de água no bairro Jardim da Lina. Indicação 809, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a roçagem, limpeza e manutenção da iluminação e reparos em geral nas praças dos bairros Jardim Pacola, Vila Maria, Eldorado, Paineira Azul e Nações Unidas. Indicação 810, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere à senhora prefeita a criação de projeto para a construção de galerias pluviais e implantação de bocas de lobo na área central de nosso município. Indicação 811, solicita a manutenção geral da quadra esportiva da Vila Isolina, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação 812, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita a criação de campanha de conscientização para manter bairros limpos. Indicação 813, indica que seja realizada a limpeza, manutenção e reparos em geral em todas as praças do nosso município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação 815, solicita a limpeza urgente da estrada de terra, que fica na vicinal vereador Geraldo Pinheiro de Freitas, e que dá acesso ao pesqueiro Jamamilu do Silão, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indicação 816, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita manutenção urgente do buraco existente na esquina que fica entre o cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Aristóteles Lula.
Indicação 817, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita providências urgentes quanto à roçagem e limpeza dos terrenos do bairro Jardim dos Bordados. Indicação 818, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita providências urgentes quanto à roçagem e limpeza dos terrenos do bairro do Jardim Morumbi. Indicação 819, de autoria do vereador Marco Fonseca, indica limpeza e manutenção em geral na Praça Fernando Antônio Macari. Indicação 820, de autoria do vereador Marco Fonseca, solicita reparos na guia da calçada na rua Antônio Sampaio Pires, próximo ao numeral 131, no bairro Jardim Morumbi. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 821, sugere estudo sobre a possibilidade de verificar alguns bueiros na Vila dos Bancários que estão exalando um terrível mau cheiro. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indicação 822, sugere estudos sobre a possibilidade de transformar a rua Tuficalil Jacó em mão única, principalmente no trecho de fronte à EMEI Delfina Gomes da Fonseca. Indicação 823, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, sugere estudos sobre a possibilidade de realizar reparos no estacionamento de motos de frente à Igreja Matriz e também de frente à lanchonete Subway na rua José Custódio. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 824, que solicita roçagem e limpeza do canteiro central e grias e operação tapa-buracos em toda a Avenida Maria Antônia Ciriane Maida, no bairro Jardim Morumbi, em caráter de urgência. De autoria do vereador Tiago Pioto, indicação 825, sugere a pintura de faixas e sinalização no entorno da Avenida Perimetral e em outros locais necessários, bem como a implantação de taxões, a fim de melhorar a organização do trânsito e dos estacionamentos. De autoria do vereador Marco Fonseca, indicação 826, solicita operação tapa-buracos nas avenidas Bordadeiras e das Flores, cruzamento com a Rua dos Cravos, nas proximidades da Estância São Roque. De autoria do vereador José Rocha, indicação 827, indica a Secretaria competente da Prefeitura que providencia a divulgação da Lei Municipal 4.518 de 2018, que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no município de Ibitinga e proíbe a realização de queimadas na zona urbana ou de expansão urbana e da outras providências. De autoria do vereador José Rocha, indicação 828, que indica ao departamento responsável do Executivo, realiza a roçagem da área em frente à Igreja São Francisco, no Jardim da Lina, além da implantação de infraestrutura necessária para melhor garantir a circulação de pedestres. Moção de pesar número 518, de autoria dos vereadores Marco Fonseca e Tiago Pioto, pelo falecimento do jovem Bruno Henrique Michelino, manifestando condolências à família. Moção de pesar 520, de autoria do vereador Richard de Rosa, que externa pesar pelo falecimento da senhora Alice Galvão Escarpellini, manifestando condolências à família. De autoria dos vereadores Marco Fonseca e José Rocha, moção de pesar 521, externando pesar à família Shelley pelo falecimento do senhor José Shelley Filho. De autoria do vereador Tiago Pioto, moção de pesar 522, externa pesar à família Maina pelo falecimento do senhor Luiz Carlos Maina. Das indicações, alguém gostaria de comentar algumas? Das moções também? Ninguém? Zé Rocha? A palavra, Zé Rocha. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presentes, acompanhando pela Rádio Ibitinga, Facebook e YouTube. Fiz uma indicação que seja divulgada a Lei Municipal 45/18/2018, que dispõe sobre a limpeza e manutenção de terrenos particulares no município e proíbe a realização de queimadas. É importante divulgar essa lei porque foi trabalhada e foi aprovada nessa casa de lei aqui a questão dos matos altos no nosso terreno, que não é de obrigação também da prefeitura de estar fazendo as manutenções em terreno, desde que não seja de sua propriedade. E ter o conhecimento dos cidadãos dessa lei, é importante que eles também comecem a fazer esse trabalho de fiscalização. Se percebe que tem muitos terrenos baldios, com mato alto, e às vezes o poder público não dá conta, mas tendo esse conhecimento dessa lei, vai ser cobrado, né? Pode cobrar do Poder Executivo que aplique essa lei. Isso a população vai tendo um conhecimento maior dessa lei. Tendo conhecimento da lei, dessa importância da lei, eles podem estar participando, interagindo, né, de cobrando e ajudando até mesmo a fiscalizar o seu vizinho. Porque, infelizmente, nós estamos aí com bastante terrenos com mato alto, os entulhos, nem somente só dos terrenos, mas até mesmo situações do executivo também, que tem que cuidar dos seus afazeres também.
Então, tudo isso vem ao encontro para que todos possam juntos fazer um trabalho em conjunto, o executivo cuidar da sua parte, né, e o munícipe cuidar da sua. Eu acho que esse que é o intuito dessa lei, 4518/2018, que dispõe aí a limpeza e manutenção dos terrenos particulares. E a outra indicação, ela de novo, lá em frente à igreja de São Francisco, aí se percebe que é uma área pública, creio eu, onde tinham as casinhas de lá que foram tiradas, foram para o Santo Antônio, e continua naquele estado, com um mato alto, sujeira, tem a placa lá no Joga Entulho, mas as pessoas não respeitam, acho que o próprio Dr. Mário passa por aquele lado lá, percebe, não respeitam. Aquela área verde, outra questão também que não se respeita mesmo. Até mesmo através desse plano diretor podia ser criado, sugerido, essa junção das áreas verdes, fazer um bosque, sabe? Fazer um planejamento, quantas árvores pode ser plantadas nesse sentido, e pudesse trabalhar sabe, em conjunto de criação do bosque. Ver aquela área que está lá acho que é ali no Idalina, fundo com Idalina. Qual é o bairro ali? Almira, Leopoldo? Ali lá no... É Almira, doutor Marlos? É, né? Isso. Quer dizer, que já ali é uma área grande que podia ser projetado para um bosque, né? Ficar uma área verde com um bosque onde as pessoas podiam usufruir aquele espaço ali, né? Só que lá nem assim estar, nem pode, me parece que não pode se tornar um bosque, porque é uma área constituída, a área verde, e mais para frente tem aquele espaço em frente da igreja que dificilmente é feita uma manutenção ali. E alguns tapa-buraco naquela região também, que já está, por causa da chuva, vem precisando fazer um trabalho de tapa-buraco também. É importante a gente estar fazendo essas divulgações, porque, querendo ou não, assim as pessoas têm a consciência que existe a lei, e a lei é para isso, para que possa cobrar do Poder Executivo cumprir a sua parte e os munícipes cumprir a sua também. Mais alguém? Inclusive, a Prefeitura já tem divulgado, acho que começou a divulgar essa semana, a respeito dessa lei e da aplicação das multas. É importante sua indicação, e tomara que a Prefeitura realmente cumpra a lei, porque se o dono do terreno não cuidar dele, não é a Prefeitura que vai cuidar, porque está difícil para ela cuidar até dos dela. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos diversos. MTR 667, da diretora financeira desta casa, enviando o balancete de receita e despesa no mês de outubro de 2018. MTR 668, do SAAI, respondendo ao requerimento desta Casa de Leis. MTR 669, do SAAI, respondendo ao requerimento do vereador desta Casa de Leis. As respostas do SAAI não estão relacionadas com a CEI, não são questionamentos à parte, né? São dois questionamentos, inclusive meu. Um sobre a questão dos salários, da falta de transparência naquela autarquia, e o outro é sobre os gastos com contratação do serviço de retroescavadeira. Solicito do senhor secretário a leitura dos requerimentos das moções dos senhores vereadores. Requerimento 656, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer que seja marcada a data para a realização de audiência pública referente aos requerimentos 426 e 604, enviados à senhora prefeita, dos quais não obtivemos resposta quanto à realização da mesma. O vereador requer que a Câmara Municipal realize audiência pública, com o intuito de tratar da isonomia dos servidores públicos das administrações diretas e indiretas, e após a data marcada, comunique estas administrações. Então, nós estamos aguardando, né? Foi enviado um documento para a senhora prefeita, e nós estamos aguardando o pronunciamento para a realização dessa audiência pública. É isso? Ou o senhor está propondo que a Câmara... Que agora a Câmara marca. Eles responderam daquele jeito, senhor presidente. O senhor me permite discutir? Está em discussão. Foi feito o requerimento primeiro 18/10/2018, anteriormente dia 10/7/2018. E a resposta, depois juntou o Corpo de Bombeiros também, informações, e a resposta do Poder Executivo foi o seguinte,
que a Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, por intermédio do seu secretário, que abaixo assina, vem respeitosamente por meio desse informar que em momento oportuno será agendada a audiência pública. Na verdade, o que nós queríamos era o conhecimento dele da audiência pública, que eles agendassem, desse uma data para que essa audiência pública deve ser realizada nesta casa. Então agora a gente marca a audiência pública e comunica a eles da data. Este é o motivo do requerimento. Então nós já vamos providenciar se for aprovado pelo plenário. Está em votação. Ou tem mais alguém que gostaria de discutir? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e eu já vou pedir para providenciar. Requerimento 657, de autoria do vereador Marco Fonseca, requer informações sobre a área verde referente à resposta enviada pela senhora prefeita sobre o requerimento de informação 562 e faz nova solicitação. O vereador, ele questiona onde fica a área verde citada pelo secretário municipal de Agricultura, em resposta ao requerimento 562. É possível realizar plantação de mudas de árvores no local? É possível a realização de nova vistoria na área verde, que fica localizada entre a Pires de Oliveira, Wilson Pinheiro, Zé Hernandes Costa e Inácio Lacerda. E trata a área verde que fica em frente aos bairros Vila Maria e São Joaquim, referente ao requerimento 562, né, que o vereador já havia solicitado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Marco. Senhor presidente, na semana passada eu até disse sobre esse requerimento 562, que a resposta também veio dizendo que a área verde em questão foi isolada pelo responsável do São Joaquim. E, na verdade, não era este o pedido do requerimento, que estava bem claro. Cabe destacar que foi realizada a vistoria no dia 15 de outubro, constata que há rompimento na cerca, onde possibilita a entrada de animais na área. Portanto, o ato da vistoria não foi observada a presença de animais. Mas no local onde tinha o requerimento, existem fotos que comprovam que o local está sim com animais. Então, portanto, peçam nova vistoria no local. Ainda em discussão. Só para esclarecimento, eu entrei em contato com o proprietário do Terra de São Joaquim. Realmente as áreas do São Joaquim, inclusive aquela aqui ao lado do córrego, elas têm um fechamento, mas isso por orientação até do DPRN. Mas a área que o senhor está questionando não tem nada a ver com o São Joaquim, é uma área que fica acima da Wilson Pinheiro. E eu acho que o senhor secretário, ele confundiu aqui a localização, porque a do Terra de São Joaquim, elas estão cercadas até por um período, até que as árvores cresçam. Então foi um equívoco aqui na resposta do senhor secretário vice-prefeito. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 658, de autoria dos vereadores Marco Fonseca, Matheus Carreiro e Richard de Rosa, requer informações sobre repasse de dinheiro e cancelamento de cirurgias e também anestesias na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. 1. O dinheiro repassado pela Prefeitura para pagamento do ambulatório da Santa Casa está sendo usado para outra finalidade, já que os médicos estão sem receber. Ele está perguntando, já que os médicos estão sem receber, as cirurgias e anestesias foram canceladas? Se sim, por qual motivo? A Santa Casa corre o risco de perder a alta complexidade de ortopedia, já que não estão fazendo as cirurgias e, consequentemente, a verba. Recurso pactuado. Os questionamentos acima são para análise e providências cabíveis. Discussão. Está em discussão? Não. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Será encaminhado para aqui a prefeita e o vice-prefeito, que é o interventor da Santa Casa. De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 659, requer informações sobre expedição de alvará comercial pela Prefeitura Municipal de Ibitinga. Qual era o valor de expedição do alvará da Prefeitura em 2012, 2016 e agora em 2018? Está em discussão o requerimento do vereador Marco Fonseca. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
De autoria do vereador Matheus Carreiro, o requerimento 660 requer informações sobre furtos e segurança do cemitério municipal. Ainda estão havendo furtos nos túmulos do cemitério municipal? Quais medidas foram tomadas referentes à segurança daquele local? Quando a atual administração vai resolver esses problemas? Discussão. Com a palavra, o nobre vereador Matheus. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, quem nos acompanha nas redes sociais. Esse tema eu falei a semana passada, foi na tribuna, foi o dia que o cidadão veio, que tinha roubado, ele conseguiu comprar de quem pegou dos usuários de droga, né, de quem comprou, e colocou, chumbou e depois roubaram de novo. Então, já falei e agradeço a atenção. Muito obrigado. Está em votação o requerimento do nobre vereador. Todos são favoráveis? Está aprovado. De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 661, requer cópia do edital referente ao concurso público de zelador de postos do SAI, realizado no ano de 2001. 2001? 2001. Está em discussão o requerimento do vereador Marco Fonseca. Discussão? Votação. Todos de acordo? Está aprovado. De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 662, requer informações sobre o plano de saúde Unimed dos servidores públicos municipal. A Prefeitura se encontra adimplente com a Unimed. Em caso negativo, a inadimplência faz com que o servidor público fique proibido de utilizar o plano. E 3, o valor que é descontado do servidor está sendo repassado para a Unimed? Discussão. Senhor presidente, eu rogo pelo apoio dos demais vereadores e vou esperar a resposta do Executivo para entrar com a minha manifestação pessoal. Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 663, requer informações sobre fato ocorrido na escola Benedito Teixeira de Macedo, na noite do último dia 29 de outubro de 2018. Por qual razão a escola foi trancada e as luzes apagadas com alunas dentro do local na noite do dia 29 de outubro? Qual procedimento foi adotado após o ocorrido? Discussão. Está... Mais alguém? Alguém gostaria de discutir? Está em votação. Todos são favoráveis? Está aprovado. De autoria do vereador Marco Fonseca, requerimento 664, requer informações sobre dispensa de alunos das escolas estadual de Bitinga. Os alunos da rede estadual de ensino estão sendo liberados das aulas mais cedo em razão da falta de professores? Se a resposta for afirmativa, por qual razão estão faltando professores? Qual é a solução da administração quanto a isto? Discussão. Marco, com a palavra. Senhor presidente, apenas para rogar o apoio dos demais vereadores e que esse requerimento é direcionado também à dirigente regional de ensino lá de Taquaritinga, haja vista a grande reclamação de pais de alunos que não estão tendo aula durante todo o período que se deve, em razão de falta de professores da rede estadual de ensino. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. De autoria do vereador Richard de Rosa, requerimento 665, requer informações sobre a divulgação do bordado de nosso município. O que vem sendo feito para fomentar a nossa principal economia, que é o bordado? Quais são as ações que a Prefeitura Municipal vem fazendo para que o nosso bordado seja divulgado e tenha suas vendas aquecidas? Discussão com a palavra, vereador Richard. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal, também através do Grupo de Rosa de Comunicação e também das redes sociais. A gente sempre traz aqui vários assuntos, né, presidente, para a gente debater, mas um assunto que não vem sido tratado aqui em pauta na Câmara em relação ao nosso bordado, que é a nossa principal economia. Né? Um assunto que talvez seja o mais importante para nós nos dias de hoje. Uma informação que eu tenho em relação a Ibitinga, senhor presidente, é que Ibitinga é uma das poucas cidades que ainda se mantém o número de empregos. Que na nossa micro-região aqui, as cidades da nossa circunvizinhança realmente está num estado calamitoso.
até pior que a nossa cidade aqui. Então, a minha indagação para hoje, com relação à economia principal, o que tem sido feito para que nós fomentemos aqui a nossa economia principal, que é o bordado. O que vem sendo feito além da feira do bordado. A feira a gente sabe que acontece anualmente, né? Todo ano acontece a feira. E graças a Deus sempre é uma feira de sucesso, sempre sucesso de vendas e de público. Mas nos outros 11 meses, né, do ano, o que tem sido feito pela prefeitura para que turistas visitem Ibitinga, para que turistas venham para a nossa cidade, conhecer o nosso bordado, levar o nosso bordado para o Brasil inteiro, para que aumentem essas vendas, e o que tem sido feito também em relação à qualificação das pessoas que trabalham ou que não têm trabalho ainda, às vezes até por falta de qualificação, né? Então, o que vem sendo feito para que a nossa economia principal, que é o bordado, não adianta falar, vou fazer isso, vou acreditar naquilo, porque Ibitinga, eu acredito que só está nesse patamar hoje, ainda com emprego, se mantendo como principal cidade da nossa região, é por conta do bordado. É porque nós temos um comércio forte, né? A gente recebe visitas do Brasil inteiro e as pessoas ficam assustadas quando não conhecem Ibitinga e vêm para cá e vê o nosso centro cheio de lojas, cheio de comércio, fábricas, né? Pessoas, Kombi para lá e para cá. Eu acho que Ibitinga é a capital da Kombi também, porque tanta Kombi que tem aqui, graças a Deus, não é verdade? Porque leva turista, é bordado para lá e para cá. Então, se a gente tem aqui esse monte de turista, a gente tem todo esse pessoal que vem para a nossa cidade, uma cidade pequena, 60 mil habitantes aproximadamente, a gente tem que acreditar mais no bordado, investir mais no bordado, para que a gente possa empregar mais, possa qualificar mais as pessoas, para que elas tenham também um ganho maior, um salário maior, e para que os empresários também tenham, né? Uma coisa leva a outra, uma cadeia, uma consequência. Na verdade, um funcionário qualificado, ele produz mais, automaticamente ele vai ganhar mais, e o patrão também. Então, o que a prefeitura, através do poder público, tem feito para que o nosso bordado aqueça mais e para que possa realmente trazer mais turistas e para que a nossa cidade fique cada vez mais forte na nossa microrregião? Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. De autoria do vereador Richard, requerimento 666, requer informações sobre o depósito de pneus velhos no trevão principal de Ibitinga. Por qual motivo o trevão principal de Ibitinga está sendo utilizado como um depósito de pneus velhos? Será tomada alguma providência com relação a esses pneus? Com a palavra, vereador Richard. Mais uma vez, boa noite a todos. A gente fala, né, em fomentar aqui o comércio, aquecer a economia, acreditar ainda mais no nosso bordado, investir no bordado, na qualificação, mas a gente também tem que investir numa cidade, numa organização, numa cidade que esteja realmente de portas abertas e receba bem o turista. Eu não sei se os nobres vereadores aqui têm passado ali com frequência no trevão, onde está o DR. Ali tem se tornado um depósito de lixo de produtos inservíveis, materiais inservíveis, sofá velho. Eu até me perguntei, falei, será que o almoxarifado não está mais recebendo os pneus velhos de Ibitinga? Porque está horrível. A entrada da cidade já não está bonita. Luzes queimadas, lâmpadas queimadas, mato alto, cidade mal cuidada. Aí no trevão, principalmente no meio, um monte de pneu. Eu não sei se os senhores têm passado por lá, mas está horrível a entrada de Ibitinga. Então, por qual motivo o trevão principal tem se tornado depósito de materiais inservíveis, inclusive de pneus que podem causar, a gente sabe, deu uma chuva aí, dengue? Por quê? Mais alguém? Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Requerimento 667, de autoria do vereador Richard, requer informações sobre as viaturas e veículos da Guarda Municipal. O vereador questiona como está a situação das viaturas e veículos utilizados pela Guarda. Como os servidores públicos nessa função estão se locomovendo para executar o trabalho nas ruas? Os veículos estão em perfeitas condições? Com a palavra, vereador Richard. Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente está ligado em todos os setores da cidade, né? Graças a Deus, as pessoas têm nos procurado muito e tudo que a gente traz para cá é demanda da população, né, presidente? Então, tudo que traz para cá realmente são reclamações da nossa cidade para que a gente possa contribuir para a melhoria dela, né? Toda semana a gente tem trazido algum
um assunto relacionado à prefeitura com relação principalmente à prestação de serviço na nossa cidade. Tá aí, mais um detalhe importante com relação às viaturas da Guarda Municipal. A gente sabe que temos aí vários guardas, né? E infelizmente, senhor presidente e demais vereadores e público que nos acompanha, as viaturas não estão rodando. 2 Fiestas quebrados, um Gol sem documento, a base comunitária, que é aquela van, quebrada. Como que esses guardas estão fazendo ronda na nossa cidade, cuidando dos prédios públicos, do patrimônio da cidade? Como é que está sendo feito isso? Eu fiquei sabendo que quando tem um evento, como teve no futebol amador lá no Nicolão, foram de caminhãozinho. Sabe aquele Efinha, aquele branquinho? Aquele Efinha, aquela EFA? Estão sendo transportados com aquela EFA, com aquele caminhãozinho. Por quê? Por que não deu manutenção nesses veículos, nessas viaturas? Olha como elas são importantes para a nossa cidade. Eu não me lembro de ter chegado nesse ponto, presidente, de todas as viaturas do município, da Guarda Municipal, estarem todas guardadas lá no almoxarifado por falta de manutenção. Isso não pode acontecer, né? E eu tenho certeza que deve ser por motivos minúsculos, perto da importância que tem os guardas municipais e perto da importância dos trabalhos que eles realizam aqui em Ibitinga, cuidando principalmente do patrimônio público. Os guardas fazem a função deles, que é cuidar do patrimônio, mas o município não tem dado a estrutura para que seja feito um trabalho decente, um trabalho digno. E eles cobram isso. Não é verdade? Nós estamos aqui também em nome dos guardas municipais que querem fazer o seu trabalho, mas que por muitas vezes acaba sendo aí, tendo esse obstáculo, porque o município não tem oferecido uma estrutura adequada para o trabalho ser bem feito. Está em votação o requerimento do nobre vereador Richard de Rosa. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. De autoria do vereador Mira, requerimento 669, requer informações sobre a estação de transbordo de resíduos sólidos e da estação de tratamento de esgoto do município de Ibitinga. A estação de transbordo e resíduos sólidos e a estação de tratamento de esgoto e a ETA possuem parecer técnico do CENIPA. Só para esclarecer, surgiu uma portaria agora em maio de 2018, em que, para se obter o licenciamento ambiental de algumas atividades, há necessidade da consulta ao COMAER, que é o Comando Aéreo Regional, né, no caso do Estado de São Paulo. E tem algumas atividades que elas têm que ser analisadas pelo COMAER, que é a estação de transbordo de resíduos sólidos, a estação de tratamento de esgoto, de água e esgoto, né, da estação de tratamento de esgoto e a de água. E também o aterro sanitário ou transbordo. Então, a prefeitura ela tem o transbordo, ela tem a estação de tratamento de esgoto, que me parece que tá em andamento, ela tem a estação de tratamento de água ali existente, e eu estou questionando aqui se a prefeitura ela providenciou, né, essa documentação junto ao COMAER. Assim como o frigorífico, o atual frigorífico também tem, né, eles estão providenciando já deve ter protocolado o pedido. Então, essa aqui é uma das exigências da CETESB para o licenciamento ambiental. E é num raio de 20 quilômetros do aeroporto. Então, todas essas obras aqui que eu citei, elas estão dentro desse raio de 20 quilômetros. Eu quero saber se a prefeitura tem tomado as providências com relação ao Comando Aéreo Regional. Por quê? Nesses locais concentra muitas aves, inclusive aves de grande porte, e pode atrapalhar a aviação. Apesar de que a aviação aqui anda meia manca, mas se está na lei, o município tem que requerer, né? Isso aqui é uma legislação nova e eu gostaria de saber se a prefeitura tem tomado essas providências. Ainda em discussão. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Parecer 301 de 2018 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer contrário ao PLC número 20 de 2018. Nós temos aqui um projeto de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca sobre a instituição, implantação e regulamentação do loteamento fechado para fins residenciais no município da Estância Turística de Ibitinga.
Nós temos um parecer assinados por 2 membros da Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Aline como relatora e o vereador Tiago, que dão pela inviabilidade jurídica do projeto de lei complementar de origem legislativa, que dispõe sobre a instituição, implantação, regulamentação de loteamento fechado, tendo em vista a inconstitucionalidade para sua iniciativa, pela tentativa de um poder impor obrigações sobre o outro, contrariando o princípio da independência e harmonia entre os poderes municipais, as disposições das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica do município, além da orientação jurisprudencial. Também tem um requerimento, um parecer do vereador Marco Antônio Fonseca, ou seja, um voto separado, no requer juntado do voto em separado ao parecer. E o vereador aqui, eu vou fazer a leitura. Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno, venho exarar meu voto em separado dos demais membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, fundamentado ser favorável ao projeto de lei complementar 20, de minha autoria, que dispõe sobre a instituição, implantação e regulamentação do loteamento fechado para fins residenciais no município da Estância Turística de Ibitinga e da outras providências. O referido projeto foi instruído com vários e legais documentos, em especial da 13ª Câmara do Direito Público do TJ São Paulo. No entanto, equivocado e desprovido de inteligência legislativa é o parecer, ora combatido, pois sequer o IGAN tem conhecimento de que idêntico projeto já foi julgado pela Egrégia Corte do Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que os pareceres não valem como decisão judicial, ao contrário da decisão que originou o acórdão de projeto idêntico. Desconhece ou se faz de desconhecido o parecer do procurador jurídico dessa Casa de Leis, que inclusive ressalta que a decisão do TJ já concedeu a propositura concorrente do referido projeto, bastando, nesse caso, uma leitura sistêmica e sem vício de outro poder, pois é o que parece. Não aceitarei que esta casa seja o quintal do Executivo, nem mesmo que futuros projetos ainda não protocolados nessa casa sejam obstáculo para pareceres sem qualquer base legal. Fundamentar um parecer com base ao IGAN e não ao acordo do TJ, que possui viabilidade jurídica, é a mesma coisa que dar valor a um bêbado que não a um policial que autuou por embriaguez ao volante. A relatora do projeto, a vereadora Aline, emitiu parecer contrário, de número 301/2018, às 18h15, do dia 6/11/18, sendo favorável à relatora o vereador Tiago Piotto, elencando orientações técnicas do IGAN. Diante do exposto, na função de secretário da comissão, além de autor do projeto, emito meu voto em separado, sendo favorável à decisão do acórdão da 13ª Câmara do Direito Público do TJ. Vocês querem que a leitura também do parecer? Essa eu vou deixar para o senhor ler, então. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, por meio da relatora, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem prolatar parecer ao projeto de lei complementar 20 de 2018, de autoria do vereador Marco Fonseca. Analisando o presente projeto de lei complementar, que dispõe sobre a instituição, implantação e regulamentação do loteamento fechado, verifiquei que o mesmo é ilegal, antirregimental e inconstitucional nos termos do artigo 56, inciso 15 e 21 da Lei Orgânica. É que o IGAN, no qual essa casa é filiada, em parecer fundamentado dispõe. Entretanto, em que pese a competência municipal nessa matéria, há que se fazer outros esclarecimentos. Todas as leis, sejam municipais, estaduais e federais, devem obedecer algumas regras que viabilizam, no ponto de vista formal, a sua tramitação. No caso vertente da consulta, embora em princípio de análise, o projeto de lei em análise, lá nos seus artigos 1º, 3º, 8º, 9º e 10º, se referia, atribuía diretamente à execução de serviço ao Executivo e aos órgãos deste. Não se perca de vista também que atos como aprovação de planos de loteamento, entre outros, nesse contexto de parcelamento do solo urbano, competem indubitavelmente ao Poder Executivo. Nesse contexto, tome-se em consideração que a execução de todas essas ações é desempenhada por órgãos que integram a estrutura administrativa
iniciativa do Executivo, verificando-se que, em essência, o objeto do projeto de lei em análise revela implícita e explicitamente a função de dispor sobre a organização dos serviços públicos do município, atribuições que, contudo, são privativas daquele poder. Nesse sentido, dispõe a lei orgânica, compete ao prefeito prover os serviços e obras da administração pública, aprovar projetos de edificação e planos de loteamento e arruamento, organizar os serviços internos de repartições criadas por lei, sem exceder as verbas de tal destinada. Desta arte, infere-se legítima iniciativa do Poder Legislativo para o projeto de lei em análise. 3. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei de origem legislativa que dispõe sobre a instituição de loteamento fechado para fins residenciais no município da Estância de Ibitinga e da outras providências, tendo em vista a inconstitucionalidade para sua iniciativa, pela tentativa de um poder impor obrigação sobre o outro, contrariando o princípio da independência e harmonia entre os poderes municipais, as disposições das Constituições Federal e Estadual e da lei orgânica do município, além de orientações jurisprudencial. Assim, adotando o parecer do IGAM, emite o parecer contrário à sua regular tramitação. Assina os vereadores Aline, relatora, e o vereador Tiago, que acompanha. Está em discussão a matéria, em discussão o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão. Marco, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, público presente, quem nos escuta através das mídias sociais do Grupo de Voz de Comunicação. Como muito bem leu o voto em separado aqui pelo senhor presidente, fica bem claro que parecer de advogado, estávamos falando agora na reunião da comissão, agora às 6h30, é um parecer. Já uma decisão, um acordo da 13ª Câmara, que fala que o único vício a ser sanado nesse projeto, que é idêntico àquele que foi a apreciação daquela corte, era apenas o de não ter tido uma audiência pública. Também, o parecer, ele acaba sendo equivocado, porque está muito bem claro que o diretor jurídico falou sim sobre a questão concorrente da propositura. Infere-se do julgamento da ADI, abre aspas, da ADI supracitada, que o único obstáculo encontrado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado foi a ausência de audiência pública, quando da tramitação daquele anterior projeto, que é idêntico a esse nessa Casa de Leis. Considerando que o presente projeto foi precedido de audiência pública já realizada e que foi amplamente divulgada na imprensa e em outros meios pela Câmara Municipal, verifico que o vício que maculou a Lei Complementar 142 de 2017 no presente projeto inexiste. No mais, reitero os demais aspectos legais e constitucionais analisados no ofício 27, Procuradoria Jurídica, emitido em 20 de junho de 2017, nos autos do PLC 12 de 2017, inclusive quanto à iniciativa concorrente, em consonância com o entendimento exposto pelo próprio Tribunal de Justiça na ação direta número tal aqui de 2018. Por todo o exposto, conclui-se pela viabilidade jurídica do projeto de lei complementar 20 de 2018. Este é o meu parecer, fecha parênteses, assina o procurador jurídico desta casa. Juntado também está o acórdão do tribunal que fala que o único vício que foi julgado inconstitucional pela 13ª Câmara de Direito Público foi apenas o vício de não ter sido precedido por audiência pública. Veja, nós temos uma decisão formada por colegiado, não é um juiz, são desembargadores do Tribunal de Justiça. Se esse projeto, amanhã ou depois, for novamente para ser apreciado, vai cair na mesma Câmara, porque existe a Câmara Proventa, que é a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Não se pode aderir a um parecer do IGAM, como foi feito nesse projeto, até porque o IGAM desconhece, ou se fez desconhecer, que já existia algo idêntico nesta Casa de Leis. O parecer em momento nenhum cita este acordo do Tribunal de Justiça e em momento algum cita que projeto semelhante, idêntico, já tramitou nesta casa e que o único obstáculo que maculava este projeto de lei era, na verdade, a falta de audiência pública. Então, aqui existe a orientação técnica do IGAM, de 2 de julho de 2018, número 17271 de 2018, que é colocado aqui no parecer como, vou usar o próprio termo do parecer. Assim, adotando o parecer do IGAM, emitimos parecer contrário. Então, está aqui
para a nota técnica do IGAM, que em momento nenhum fala que já existiu um precedente nesta casa em nenhuma das 4 páginas deste parecer. Só fala que, diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica, pela origem legislativa que dispõe sobre a instituição. Ou seja, fala que não pode ser concorrente. Veja, não podemos dar bola a um parecer do IGAM quando nós temos um acordo do Tribunal de Justiça que vale como norma legal e norma técnica. Como próprio citado no meu voto separado, e posso citar outros exemplos, não se pode acreditar num bêbado ao invés de acreditar num policial que prendeu uma pessoa dirigindo embriagada. Não se pode acreditar no traficante ao invés de acreditar na família que desolada perdeu um ente pelo tráfico de droga, pelo uso de droga. Não se pode acreditar no bandido ao invés não se pode acreditar no bandido ao invés de acreditar no próprio delegado de polícia. Não se pode acreditar em boato ao invés de acreditar nas provas, na verdade, naquilo que é real, público e notório. Portanto, eu rogo pelo que o meu voto em separado tenha o apoio dos demais pares e rogo pelo voto contrário ao parecer contrário do meu projeto. Mais alguém? Continua em discussão o projeto. Membros da comissão? Não? Tiago, com a palavra. Boa noite a todos. Apenas com relação às questões da comissão, e como bem colocado pelo vereador Marco, os diferentes pareceres juntados no processo da audiência pública e tudo mais, fomos verificar a ADIM proposta pelo procurador, e o mesmo quando ele entra com a ADIM, ele entra na questão da participação popular, do interesse público. Ele não prospera, ele não fala sobre a questão da iniciativa na ação da ADIM, em que o procurador entrou, então a ação originária. E depois, no próprio discorrer também da discussão da própria ADIM, se fala sobre algumas questões onde, por exemplo, no artigo 7º do projeto original e artigo 8º desse atual, se fala que deve prever ao Poder Executivo, né, que permite, autoriza ao Poder Executivo. Ou seja, ficaria o Poder Executivo, né, discricionado a seguir tal orientação. E aí entra nessa questão da iniciativa, que depois, lendo ao parecer tanto do IGAM, como o nobre vereador colocou, como também o do diretor jurídico, eles não discorrem sobre a matéria, sobre a participação popular, até a audiência pública foi realizada justamente para sanar essa questão, porém, se verificando a questão da iniciativa, ela permanece. Então, não se trata aqui também, a gente não, lembrando novamente, toda vez a gente explica, mas eu gosto de explicar enquanto comissão, que nós não estamos falando do mérito do projeto, porque como discutido em audiência pública, nós temos a necessidade na cidade, mas nós estamos falando do ponto de vista aqui legal, nessa questão do vício de iniciativa, que pode sofrer uma nova ADIM com esse tipo de entrada agora, que seria não mais pela questão da audiência pública, de participação popular, mas de iniciativa, já que, né, acaba delegando ao Executivo algumas atribuições em que este é que compete a organização do próprio poder, né? Apenas para deixar claro e expresso essa outra parte com relação ao parecer. Aline, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu me sinto responsável até para justificar, né, o meu voto enquanto relatora do projeto. Aliás, esse importante projeto, né, que foi, inclusive, sujeito a uma audiência pública que estávamos repleto o auditório, com muitas pessoas interessadas. Eu gostaria de dizer para todas essas pessoas que possuem interesse no projeto que, em nenhum momento, eu, enquanto relatora, e o nobre colega
vereador Tiago Piotto, nós somos contrário à tramitação desse projeto. E uma prova disso, para todos esses que têm interesse no projeto e que acompanham o nosso trabalho, e até para justificar para os colegas vereadores que nós não somos contra a tramitação desse projeto, mas que nós, enquanto membros da comissão, nós temos que emitir um parecer que venha de acordo, né, e que segue as orientações jurídicas, e nós detectamos que esse projeto apresentado pelo nobre vereador Marco, infelizmente, ele não pode ser conduzido oriundo de um vereador, ou seja, do Poder Legislativo. O projeto ele é muito bom. Ele realmente detecta uma falha da nossa cidade que precisa avançar, ele detecta um ponto e um tema que precisa ser colocado de uma vez por todas em discussão, mas uma discussão que ela seja sustentável, eu acredito. E a prova que nós não somos contrário à tramitação desse projeto é que o projeto foi votado no dia 20 de junho, senhor presidente. O projeto original, o PLC de número 12, que depois culminou no PLC 142 de 17 de julho de 2017, Tiago, que esse projeto que institui no município o loteamento fechado para fins residenciais, o mesmo que sofreu a ADIM, foi aprovado por unanimidade, inclusive pelo meu voto, inclusive pelo voto do vereador Tiago. Então, esse voto, enquanto relatora, senhor presidente, é um voto responsável que eu emiti no parecer. O vereador Tiago, ele foi passível dessa minha justificativa que nós apresentamos e defendemos nesse parecer enquanto membro da Comissão de Constituição e Justiça, mas eu gostaria de deixar claro para as pessoas que têm interesse e que em nenhum momento nós somos contrário à tramitação desse projeto. Porque se eu fosse contrário a esse projeto, lá no ano passado eu já não teria emitido o meu voto favorável na primeira vez que ele foi apresentado. E eu quero aqui ressaltar e parabenizar a atuação do vereador Marco Fonseca. Por quê? Porque o vereador Marco Fonseca, ele detecta a falha ou as causas na nossa cidade e ele vem e apresenta o projeto de lei. Agora, esse projeto de lei, ele deve ser de autoria do Poder Executivo. Vamos também dizer, vereador Marco, que o Poder Executivo ele teve 1 ano ou mais de 1 ano, a partir do momento que esse projeto foi julgado inconstitucional ou que a própria prefeita ela não vetou e também não publicou esse projeto, poderia ter sido enviado, sim, aqui para essa casa, mas não fizeram também. Então, o senhor, preocupado com essa causa e defensor de que Ibitinga precisa avançar, principalmente nessa questão, o senhor identificou o problema que o próprio TJ apresentou, reapresentou o projeto sanando aquilo que o TJ colocou e fez audiência pública. Mas, infelizmente, o vício de iniciativa ainda não foi sanado, segundo alguns pareceres. É essa que é a questão. Só que o Poder Executivo também tem a sua culpa, porque se tivesse interesse nesse projeto logo que o senhor apresentou, lá em julho de 2017, imediatamente já poderia ter enviado para essa Casa de Leis e, consequentemente, já ter sanado esse vício de iniciativa. E eu tenho certeza que todos nós, vereadores, não seríamos contrários nesse momento, tá? Só que como esse projeto inicial do vereador Marco Fonseca já sofreu essa ADIM, eu e o Tiago, nós conversamos muito sobre isso, sobre nós apresentarmos um voto que seja sustentável, até mesmo para aquelas pessoas que estão precisando desse projeto para que tenha a regulamentação, a instituição e a implantação dos loteamentos fechados aqui na nossa cidade. Nós não somos contra o tema. Eu acredito que Ibitinga precisa avançar, sim, nesse sentido. E o voto contrário nesse aspecto é para a gente garantir
a legalidade do projeto. Prova disso é que o próprio Poder Executivo já sinalizou em algumas audiências públicas que enviará para essa Casa de Lei, concomitantemente com o plano diretor, o projeto de lei que estabelece normas para a implantação de loteamento de acesso controlado e de condomínios de lote, responsabilidades do loteador, concessão do direito real de uso e de outras providências. Então, senhor presidente, baseado no acompanhamento do tema que nós estamos tendo, baseado na nossa preocupação em relação à legalidade e baseado na questão do plano diretor que a Prefeitura está elaborando, inclusive com um membro responsável que esteve nessa tribuna e apresentou que esta é uma das grandes preocupações, inclusive do poder público, que nós emitimos o parecer contrário, justamente para garantir para aquelas pessoas que tenham interesse a sustentabilidade e que esse projeto, caso seja aprovado hoje, não sofra novamente uma ADIM. Tá? Aí, voltando novamente todo o processo, retrocedendo todo esse trabalho que nós estamos fazendo. Importante dizer, mais uma vez, que nós, enquanto membros da comissão, nós julgamos pela constitucionalidade. E o vício de iniciativa, a gente acredita que ele não acaba, infelizmente, mediante a realização da audiência pública, senhor presidente e nobres colegas vereadores e aqueles que nos acompanham, só para a gente ter o direito aí de defender o nosso voto. Infelizmente, o projeto é julgado inconstitucional, mas volto a dizer, nós não somos contrário ao projeto, uma vez que lá no ano passado, nós aprovamos por unanimidade o projeto pela primeira vez que ele foi apresentado no dia 20 de junho. Leopoldo, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente, né, nosso amigo ali, investidor, né, do nosso município presente acompanhando a sessão. Bom, nosso amigo Titico, né, vou falar o nome dele, senão ele briga comigo. Ele mandou, não falou meu nome. Olha, nós já votamos aquele mesmo projeto que nós votamos da outra vez, né? É o mesmo, né? Dos loteamentos fechados. Eu também votei favorável na ocasião. Acho que todos votaram favorável, né? Ou teve algum voto contra? Acho que o vereador Mira votou votou contrário. Não votou, né? Todo mundo votou favorável, né? É que o senhor falou do decreto na época, tal, me veio na cabeça. Mas eu entendo realmente a preocupação do vereador Marco Fonseca de resolver esse problema que precisa realmente ser resolvido. Só que, ao mesmo tempo, nós temos que dar uma segurança jurídica para o investidor. Nós não podemos votar um projeto que talvez lá na frente ele seja derrubado, como foi o outro da outra vez, pelo Ministério Público. Vai gerar um problema para quem? Para o investidor. Às vezes ele vai lá, ele faz um pedido de diretriz na prefeitura, aí o judiciário derruba a lei, aí ele tem problemas. Então, nós temos que fazer algo que dê uma segurança jurídica para o investidor, sim, né? Existe um projeto também que ele está tramitando lá na prefeitura, está nascendo lá, já houve 2 audiências públicas. A segunda eu não consegui, porque foi no mesmo dia que nós tivemos esse projeto aqui mesmo, que nós tivemos aquela sessão lá na escola CIEI. Eu queria muito ter ido, mas eu não consegui por causa da sessão. Esse projeto, ele tem, acho que 50 artigos. Me parece que ele é um projeto um pouco mais completo. Esse tem 20 e poucos artigos, né? Quanto? 16. Esse projeto aqui, creio eu, que mesmo assim, ele também não vai ser aprovado tão fácil por essa casa, porque também precisa passar por audiências públicas, né? Não é bem assim, mas ele já não teria o vício da iniciativa.
como consta o parecer. Esse projeto, se ele for aprovado, eu acredito que esse projeto ele daria uma segurança jurídica no investidor. Acho que do legislativo, do executivo, não importa. O importante é resolver o problema. Eu acho que o investidor ele espera isso, uma lei que resolva o problema dele para ele poder investir com segurança. Então, infelizmente, existe esse parecer, né? Eu entendo a boa vontade do vereador Marco Fonseca, sou totalmente favorável também ao mérito do projeto, mas a gente não está votando aqui o mérito do projeto e nem o projeto, nós estamos votando um parecer jurídico, né? Eram essas as minhas palavras. Marco, com a palavra. Bom, primeiro eu vou ser obrigado a colocar os pingos nos i aqui, porque tanto o Tiago, quanto a Aline, quanto o Leopoldo está completamente equivocado, mas ao mesmo tempo me dão aí o subsídio no meu voto em separado. Quando eu disse no meu voto separado, lido aqui pelo presidente, eu falava que não aceitaria que esta casa seja o quintal do executivo, nem mesmo que futuros projetos ainda não protocolados dessa casa sejam obstáculos para aparecerem sem qualquer base legal. Então, o que vocês estão dizendo é que um projeto que não tem absolutamente nada a ver com esse, equivocado está o senhor, vereador Leopoldo, equivocado está o senhor. Se o senhor não esteve, então o senhor está vendendo o que o senhor não comprou certo. É equivocado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se o senhor não esteve na audiência pública, o senhor não tem conhecimento do projeto, não deveria falar que é mais completo que o meu. Tem 50 artigos, eu disse. Mas não é mais completo que o meu. Não é? Não, porque não tem nada a ver. Lê, por favor, o que dispõe. Lê a ementa dele. Estabelece normas para implantação de loteamento de acesso controlado e de condomínio de lotes, responsabilidades do loteador, concessão do direito real de uso e da outras providências. Condomínio e loteamento são completamente diferentes. Então, ele trata de dois assuntos diferentes. Por isso, talvez, que o senhor, na sua interpretação, tenha achado que era mais completo que o meu. Por outro lado, tenho também que descaracterizar o que a vereadora Aline disse. Esse projeto, o acordo saiu no dia 23 de maio. E não ficou um ano no Poder Executivo, não. Porque o acordo saiu dia 23 de maio e eu propus ele dia 4 de junho. Então, portanto, ficou apenas um lapso temporal que o Poder Executivo poderia apresentar nesta casa. Outra coisa, projeto, parecer não é julgado. Né? A senhora falou que é por isso que esse projeto não deve ser julgado. Não, parecer é parecer e passa a análise. Vocês estão usando pareceres jurídicos, eu repito, vocês estão usando pareceres jurídicos em detrimento de uma decisão judicial. Equivocado também o vereador Tiago. Na página 19 da 13ª Câmara, é claro assim, vou dar para que vocês possam ir até a página 19, que é a folha 462. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, 13ª Câmara. É nítido o interesse eminentemente local que batiza a lei impugnada, que é a lei que nós estamos falando que é idêntica. A autorização para fechamento de vias localizadas dentro do município, por si só, sem esbarrar em matérias outras, tais como direito ambiental, é matéria que interessa apenas ao município e seus munícipes, não havendo invasão da competência conferida, nem violação do Pacto Federativo, pelos motivos supraexpostos. Então, dizer que a 13ª Câmara, no acordo, não transcorreu sobre a iniciativa concorrente, não é agir com a verdade. Desculpa, na verdade, ela não fala do concorrente legislativo executivo. Mas concorrente, se a gente olhar... Não. Licença, posso terminar? Não, eu estava falando. Então, eu pedi a palavra. O senhor pede parte, eu pedi. Então, eu levantei o senhor. Não, o senhor levantou, mas o senhor não falou. Eu não posso pedir? Posso... Agora o senhor tem a palavra. Obrigado. Como está no início do processo do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, ele fala da competência da União ou do Estado. E aí, nessa parte, eles vêm e dizem, é do município. Mas eles não deflagram sobre executivo ou legislativo. Isso o vereador colocou muito bem. Eles deflagram que é competência do município. Mas, como o procurador, lá no início, na primeira fala dele, lá na fala 1, ele fala com relação à esfera normativa sobre direito civil, tudo mais, e aí ele fala ali numa das defesas, com relação à questão da união. Então, o procurador, ele entendeu
que o município não poderia legislar sobre. Né, o município sendo executivo ou legislativo. E aí, de fato, o TJ falou, não, é o município que pode falar sobre, mas não falou da competência de executivo e legislativo. Então, era isso que eu estava querendo dizer. Desculpa se eu me coloquei mal ou quis dizer que o artigo 24, inciso 1, e o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, ele é claro de iniciativa concorrente. Vocês estão querendo encontrar pelo em ovo em algo que não tem base legal. Da mesma forma que vocês estão dando valor a parecer jurídico de IGAM e não estão dando importância a um acordo judicial, talvez por desconhecimento, vocês estão completamente equivocados. Completamente equivocados. Não existe meios, formas e nem matéria legal e jurídica do Ministério Público ingressar com outra ação, já que o próprio acordo da 13ª Câmara é claro. É claro e deve valer como decisão dessa casa. Senão não tinha porquê, não tinha lógica. Ele transcorreu, ele deixa muito bem claro aqui no início do acórdão, se vocês me permitem, ele deixa muito bem claro. Cuide-se de ação direta de inconstitucionalidade, alega o autor, sustenta, secretário, argumenta ainda que... Aí ele fala assim, ó, a Câmara prestou informações, fica instituída, com efeito, onde ele fala, ele prega um projeto inteirinho, a lei, hora impugnada, em suma, autoriza o fechamento. Trata-se, pois, de norma de direito urbanístico que não vulnera a repartição de competências constitucionais por veicular matéria de interesse local. Se você pegar lá na página 19, trata-se, pois, de norma de direito urbanístico que não vulnera a repartição de competências constitucionais por veicular matéria de interesse local. Dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, como promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle de uso, de parcelamento da ocupação do solo. Embora a definição das competências prevista no referido inciso não seja sempre tão clara, devemos partir pelo critério mais relevante adotado pela Constituição, na repartição das competências dos entes federativos, ou seja, a União legisla sobre questões de interesse geral e nacional, os estados ficam com matéria de interesse regional, conforme ensina Helinópolis, aí ele vem aqui. Ainda, competendo o município em assuntos urbanísticos e amplia o decorrer de preceitos constitucionais. É nítido o interesse eminente local que batiza a lei e hora impugnada. Autorização para fechamento nas vias localizadas dentro do município por si só, sem esbarrar na matéria de outros, tais como o direito ambiental, é matéria que interessa apenas ao município e seus munícipes, não havendo invasão da competência conferida. A matéria deveria, entretanto, ter sido submetida à participação popular, de acordo com o artigo 180, inciso 2 da Constituição do Estado. Segundo o alegado na inicial e confirmado nas informações prestadas, não houve efetivamente a participação popular. Aí, no final, pessoal, no final, ele é muito bem claro. Como se vê, a legislação atacada não merece reparo, estando em consonância com o que estabelece o artigo 181. Assim sendo, e por todo o exposto de rigor, o decreto de procedência da ação declarando inconstitucionalidade por ofensa apenas ao artigo 180, inciso 2, que diz o que é o artigo 180, inciso 2 da Constituição, que é que tem que ter a audiência, ouvir a opinião popular e ter, no caso, a audiência pública que nós fizemos. Então, enfim, obviamente que é a interpretação de cada um, mas aqui eu rogo pelo desprovimento desse voto e que o meu voto separado seja realmente válido. Mas, Tiago? Tranquilo. É justamente essa é uma questão da interpretação mesmo. O nobre vereador acabou de ler que ele fala da diferença da União Federativa, estados e municípios, e leu a competência da União, a competência dos estados e do município. Mas ela não deflagrou sobre a diferença de legislativo e executivo, mas ela fala de quem é a competência. Então o município ele pode discorrer sobre o assunto como nós estamos discorrendo agora. Aline. Senhor presidente, só para complementar o que o vereador Marco colocou, realmente o acórdão pelo TJ foi emitido no dia 23 de maio de 2018, mas o tema começou a tramitar aqui na Câmara Municipal a partir do protocolo do projeto no dia 20 de junho de 2017. Então, quando eu coloquei que o projeto está, ou o tema está parado na Prefeitura ou até mesmo na Câmara Municipal durante um ano, é porque o projeto foi protocolado há mais de um ano. Então, se o Poder Executivo quisesse solucionar a questão,
já poderia ter enviado o projeto para cá, senhor presidente. Então, eu acredito que houve, sim, uma omissão do Poder Executivo em relação a esse tema. O porquê que o Poder Executivo alega essa omissão em relação ao envio desse projeto? Porque ficou falando e cita que estava aguardando a revisão do plano diretor. Agora, que esse projeto e que esse tema está sendo arrastado desde o dia que esse projeto foi apresentado e votado aqui, sim, não no dia 23 de maio de 2018, como o senhor colocou. Mais alguém? Não? Quero registrar a presença do vereador Carlinhos nessa sessão. Eu passo a presidência ao vereador Carlos. Boa noite a todos. Um pouco atrasado, mas em tempo. A palavra com o vereador Mira. Eu pedi a palavra só para fazer alguns esclarecimentos. Vou falar bem devagar para não embolar aqui. Eu não preparei nada, tá? Eu tenho conhecimento que dessa matéria, vamos falar sobre parcelamento de solo, regularização fundiária. Houve 2 leis em Ibitinga que foram julgadas inconstitucionais pelo tribunal, requerida pelo Ministério Público. A primeira, nós votamos aqui, de iniciativa, na época do prefeito, o ex-prefeito, sobre regularização fundiária. É uma lei muito joia, mas bacana mesmo. A lei que ia resolver o problema da regularização dos ranchos. Inclusive, tem um artigo que fala da represa do Tietê, que fala dos rios, ainda o Tietê, o Jacareí-Pepira e o Jacareí-Guaçu. Essa lei ela foi julgada inconstitucional, de iniciativa do prefeito, justamente pela falta de audiência pública. Ponto. A prefeitura, na época, também silenciou. Era meio que fim de mandato, o prefeito da época não se manifestou. A segunda lei que foi julgada inconstitucional por falta de audiência pública foi essa lei que nós estamos discutindo aqui, de autoria dessa casa, do nobre vereador Marco Fonseca. Então, eu vejo que o problema dessas 2 leis que foram julgadas inconstitucionais é a falta de audiência pública. E que foi feito agora aqui para esta casa, inclusive pela comissão, não sei se foi a Comissão de Justiça e Dação ou em conjunto com a outra comissão, foi realizada aqui uma audiência, participou várias pessoas, inclusive membros do Executivo, até a pessoa que está um dos responsáveis pela elaboração do plano diretor. Plano diretor que já vem se arrastando, como diz a nossa nobre vereadora, desde o início do mandato da senhora prefeita. Infelizmente, é um empurra com a barriga, infelizmente. Esse projeto que o nobre vereador Leopoldo destacou, eu não tenho conhecimento, porque não participei da audiência e não tenho o texto da lei. Eles estão confundindo um pouco as coisas de loteamento fechado e condomínio de lotes. Veja bem, condomínio de lotes é para regularização. Está na lei federal que foi editada em julho do ano passado. Condomínio de lote é para regularização. Não existe a figura do condomínio de lote para futuros parcelamentos. A lei prevê loteamento e condomínio. A lei federal 6766, ela prevê loteamento e condomínio. Aí você fala, mas e o loteamento fechado? Loteamento fechado é uma regra municipal, você não vai entrar com loteamento no GRAPROAB como loteamento fechado, porque essa figura do loteamento fechado, ela não existe para o GRAPROAB, na legislação federal. Ela existe para a legislação municipal. Quem disciplina o uso do solo dentro do município? É o município, é a prefeitura. Então, a lei que vem para cá, é uma lei para a regularização fundiária. Regularização fundiária, que também será utilizada para a regularização dos loteamentos ao entorno dos lagos, dos rios.
Nós realizamos aqui, eu não canso de falar, nós realizamos a maior audiência pública que teve nessa casa, nesses poucos anos que eu estou aqui, foi a maior audiência que teve nessa casa, lotou aqui, ó, e nós discutimos sobre a regularização fundiária, que é dos ranchos. Olha quando que o município está mandando a lei, que não chegou aqui ainda, que eu vou ler para um trechinho da audiência aqui, que está aqui, que eles fazem audiências de vários projetos e está aqui. Eu olhando um projeto que nós vamos tentar votar hoje, eu vi aqui. Então, você tem razão, vereadora. A coisa é assim, ó, vai deixando o tempo passar, vai deixando o tempo passar. E nós estamos ficando para trás com essa questão de parcelamento de solo, de instituição de condomínio, da instituição de loteamento fechado. Tabatinga tem uma lei, faz 4 anos de loteamento fechado. Tudo bem, foi editado pelo prefeito. Mas nós não podemos ficar esperando a boa vontade do Poder Executivo. E nós não podemos, como disse o vereador, ser o quintal do Executivo, né? Nós temos que ter... nós temos que mostrar por que nós constituímos aqui uma Câmara composta de 10 pessoas que representam a nossa cidade inteira. A lei que vem, 59 artigos, ela vai demorar um pouco, porque vai passar por audiências públicas nessa casa, nós vamos chamar o pessoal do rancho aqui de novo, nós vamos discutir artigo por artigo. Essa lei, se a lei do vereador Marco Fonseca, ela está, se tem alguma coisa dentro desse projeto de lei, por que não incluir depois na lei? A lei é feita para ser aplicada, a lei é feita para ser alterada, a lei é feita para ser revogada, enfim, a lei você pode mexer, desde que dentro da legalidade você pode mexer. Por que não, então, darmos a oportunidade para a gente, né, de criar uma legislação agora com as audiências públicas, já que a ADIM foi em cima da falta de audiência pública, dar uma oportunidade para esta casa da gente ter uma legislação própria, o município ter uma legislação para cuidar de loteamento fechado. Depois, no decorrer dessa discussão, nós vamos encaixando essa legislação na outra lei, se for pertinente, se tiver algum capítulo que vai falar sobre loteamento fechado. Estou falando sobre condomínio de lote, pelo que foi lido aí. Então, eu vejo que nós temos, sim, que deixar esse projeto tramitar. Eu respeito aqui o parecer da comissão, respeito a opinião dos colegas, mas eu acho que está na hora da gente dar um passo adiante e não ficar esperando a boa vontade do Executivo Municipal. O plano diretor está previsto, que eu acho que em menos de 1 ano e meio, 2 anos não termina. Nós vamos ficar esperando 2 anos para votar uma lei sobre loteamento fechado. Então, eu vejo que a gente poderia, sim... não quer dizer que se o projeto for passar agora, se for derrubado o parecer da comissão, não quer dizer que esse projeto ele vai ser aprovado inteiramente. Pode ser feito algumas alterações, quem achar que não deve, vota contra, que eu já disse aqui na audiência. Mas eu acho que nós temos, sim, que dar oportunidade para essas pessoas que querem investir na cidade. Hoje, você tem uma área pequena dentro do município, se torna inviável fazer um loteamento aberto. As pessoas hoje em Bitinga, o que eles querem? Eles querem segurança. Você tendo um loteamento fechado, as famílias vão ter mais segurança, porque você vai ter um controle do acesso das pessoas a esse loteamento. Eu gostaria de morar num loteamento fechado. Não tenho condições, porque aqui nós não temos uma legislação, né? Então não se cria loteamento fechado. Hoje nós temos o Village. Não é loteamento fechado. O Village é condomínio de lotes. Ele é condomínio de lotes que ele foi aprovado, não foi nem por essa lei. Essa lei municipal ajudou, mas ele foi aprovado por uma medida provisória anterior a essa lei federal de julho. E hoje eles estão lá com o loteamento regularizado, condomínio de lotes, para regularização. Então, deixar claro, eu não participei dessa audiência, mas quero ver o texto da lei e vou também dar a minha opinião, mas eu acho que não tem muita coisa a ver
esse projeto aí. E está escrito aqui, ó. A audiência pública foi aos dias 8 de novembro de 2018. Estava presente aqui, não vou falar. E do PLC 33/2018, eu acho que é isso. Conforme estabelecido em audiência pública do anterior ao dia 31/10, não estou entendendo nada aqui. O munícipe fulano de tal se manifestou dizendo que agendou uma reunião com a prefeita e propõe que o projeto seja melhor estudado para que se envie para a Câmara Municipal. Então, esse projeto ainda está sendo estudado lá pelo Poder Executivo, depois é que ele vem para esta casa. Então, essa é a minha opinião a respeito do tema. E aqui ainda falam, ó, esse não é o momento de envio do projeto de lei 33, que é esse aí. Além de destacar que a discussão tem tomado caminhos políticos, em detrimento dos pontos técnicos que realmente são importantes para o município. Dessa maneira, deveria-se buscar o melhor para a municipalidade, mas acentuar um acirramento entre as instituições sem ganhos reais para a população. Então, o que se tratou na audiência pública também foi relacionado ao projeto do nobre colega. Também na audiência, pelo que eu entendi aqui. Eu acredito que eu não vá votar nesse projeto, mas eu gostaria de pedir, sim, para os vereadores votar contra o parecer da Comissão de Justiça e Redação. E que a gente continue com essa harmonia, porque foi restabelecido nessa casa a autonomia desse poder. Foi resgatado, nesses 2 anos, a autonomia desse poder. Não é executivo nenhum que vai ficar mandando aqui, nós não vamos ser quintal de ninguém. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu quero que vocês também pensem. Então, era isso que eu tinha para dizer. Voltando a palavra ao presidente. Mais alguém gostaria de falar? Só para concluir que quanto a isso eu acabei não falando, mas a vereadora Aline falou, outros falaram, não tem a ver com ser a favor ou contra o mérito do projeto. A gente conhece a necessidade e em todos, ninguém pode... Eu posso com tranquilidade falar que várias vezes, inclusive, eu fui contra parecer de projeto que eu estava assinando como um dos autores, né? Então, com relação à questão da constitucionalidade. Não tem a ver com o executivo em si, tem a ver no que nós dissemos justamente no parecer. Pensando naquilo que é o mais correto do ponto de vista legal aqui nesse sentido. E sim, um compromisso eu coloco pessoal, como Thiago, também como vereador, de que todas essas discussões que estão sendo feitas no Executivo sejam feitas com profundidade, porque essa questão do ranchos vem sendo discutida há muito tempo por outras legislaturas, outros mandatos. Até então a gente sabe que existia uma dificuldade de leis federais para regulamentar, e a gente sabe que agora saiu a lei, o REURB, que inclusive possibilita fazer a regulamentação desses que já estão estabelecidos, não estabelecer novos, mas os que já estão estabelecidos. E isso, enfim, é uma outra discussão, não queria misturar aqui nesse momento, mas apenas deixar claro que a minha posição ela tem a ver com a questão da constitucionalidade e não mérito do projeto. E é até importante ressaltar isso, porque nós temos pessoas presentes aqui que estavam na audiência pública. Em nenhum momento a manifestação aqui se deve ao projeto. Tanto que eu não quis discutir o conteúdo dos artigos, eu me atentei a falar do ponto de vista da constitucionalidade. Apenas para concluir essa questão. Aline. Também só para concluir, e eu sigo a linha do vereador Thiago, dizer que aos presentes que estão interessados no projeto, que nós também temos interesse nesse projeto. Volto a ressaltar que no ano passado nós já fomos favoráveis por unanimidade no projeto de autoria do próprio vereador Marco, mas essa questão da legalidade do Ministério Público estar envolvido nesse projeto que nós aprovamos realmente nos deixa assim, com uma responsabilidade ainda maior de orientar os vereadores que votarão novamente. Eu acredito que
que uma vez que o Poder Executivo enviou um projeto que é do mesmo tema e que tem a ver com a pauta, senhor presidente, talvez seria o momento do Poder, já que o Poder Legislativo, como o senhor bem colocou, resgatou essa autonomia, né? Essa questão da credibilidade, da valorização das pautas legislativas. Talvez seria o momento, senhor presidente, de nós sentarmos junto com o Poder Executivo e verificar os pontos incomuns entre uma lei e a outra lei que está sendo proposta também. Porque eu acredito que o diálogo, como o vereador José Rocha coloca nesse momento, ele deva ser fundamental, inclusive levando a nossa responsabilidade para aquelas pessoas que necessitam e aguardam ansiosamente para a aprovação desse projeto. Volto a dizer que é um trabalho de muita responsabilidade, onde a gente tem que levar a segurança, acima de tudo, para essas pessoas que necessitam das leis para que possam viabilizar os seus investimentos. Mais alguém? O Tiago falou uma palavra que eu não citei, que é a REURB. Loteamento, condomínio de lotes, faz parte da REURB. Elas têm outras modalidades, né, de condomínio de lote, tem uma série de regularização de laje. Hoje você mora numa laje, a pessoa mora na sua laje, você pode legalizar, mas isso aí é tudo da REURB. Então esse projeto aí, uma boa parte dele é para regularização, não é para a criação dos novos loteamentos. Então, não havendo mais discussão, eu vou passar para a votação. Votação do parecer contrário da comissão. Comissão de Fiscalização. Richard. Contrário. Matheus. Contrário. Tiago. Favorável. Dr. Marlos. Contrário. Aline. Favorável. Favorável. Leopoldo. Vamos deixar claro que não é o projeto, é o parecer. Eu sou favorável ao parecer, não ao projeto. Carlos. Boa noite novamente. Pelo que eu vi, a comissão deu parecer favorável ao parecer. Contrário ao parecer. Ao parecer. E o jurídico da casa? Favorável? Então sou favorável. Favorável. Não, o parecer do jurídico da casa. Tem o parecer do diretor jurídico, do procurador jurídico e do IGAN. E como foi o parecer? IGAN e diretor jurídico contrário e procurador jurídico favorável. Então sou favorável. O senhor é favorável ao parecer da comissão sobre a Sobre o parecer do jurídico da casa não. E da comissão. A comissão... Não é assim. Sim, a comissão foi favorável, contrário ao parecer favorável. Isso. E o jurídico da casa também. Então sou favorável. Não é isso. O jurídico da casa... Favorável ao parecer ou ao contrário? Favorável ao parecer. Sobre sobre a inconstitucionalidade da lei. Não, é assim, ó. A comissão... Deixa eu explicar certinho. É assim, ó. A comissão foi favorável ao parecer do IGAN. É inconstitucional. Pedindo pela inconstitucionalidade da lei, IGAN, pelo projeto de lei do vereador Marco. E a Câmara, que com o jurídico, deu também parecer contrário. Isso. Então, sou favorável. Favorável ao parecer da comissão. Da comissão. Então, Carlos, favorável. Marco. Sou contrário. Zé Rocha. Eu quero justificar, primeiro, que nós não somos um curral da administração. Acho que a colocação não foi... foi uma colocação aí que não foi interessante. Mas eu quero justificar o seguinte: para o andamento, para que as coisas não venham a ter um transtorno tanto para os investidores, não estamos aqui falando
contra investidores, para que tenha um andamento, para que tenha as questões corretas. A gente pode ter uma credibilidade, como a Aline citou, de fazer o diálogo, de conversar, centralizar com os dois projetos, quando vem de baixo do executivo, para que nós possamos fazer as coisas que andem, né, harmonicamente, para que assim eu sou favorável ao parecer. Então, 5 votos a favor do parecer, né, e 4 votos contrários. Está aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação. O projeto ele será arquivado. Moção de aplauso número 515, de autoria do vereador Aline, ao funcionário público aposentado Valdomiro Garcia Padilha pelos relevantes serviços prestados ao município de Bitinga. Moção de aplauso ao senhor Valdomiro Garcia Padilha. Está em discussão a moção? Votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Moção de aplauso 516, de autor vereador Marco, a todos os protéticos dentários de Bitinga pelo Dia do Protético, comemorado anualmente no dia 5 de novembro. Em discussão, a moção de aplauso do vereador Marco. Votação. Todos são favoráveis. Está aprovado. Essa leitura em conjunto de 2 moções de minha autoria. Moção 517, moção de aplauso ao radialista e jornalista Roque de Rosa, extensivo a todos os profissionais do Grupo de Rosa de Comunicação pelo Dia do Radialista, comemorado no último dia 7, e também moção de aplauso à bitiguense Silmeia Vieira de Almeida pelo recebimento da carteira do Crescisp, recebida na sessão solene da Alesp no último dia 8 de novembro, essa é a moção 519. Discussão, as moções da Silmeia e do senhor Roque de Rosa. Discussão, votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. De autoria do vereador José Rocha, moção de aplauso 523 ao Rotaract Clube de Bitinga pelo concurso interno de oratória e Olimpíada de Oratória das Escolas Públicas. Discussão, a moção de autoria do vereador José Rocha. Votação, todos são favoráveis, está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a Tribuna Livre dos Vereadores. 10 minutos para cada vereador falar sobre tema livre. Tribuna Livre. Ninguém? Não houve inscritos. Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo. Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo. Vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Eu vou consultar o plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovada a dispensa do intervalo. E solicito os senhores vereadores a tomarem seus lugares. Senhor secretário, verifique a presença. Todos presentes, o vereador Matheus está presente. Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Nós temos hoje na ordem do dia apenas, nós temos um requerimento assinado pelos vereadores para a inclusão de um projeto de autoria do Executivo que fala sobre créditos adicionais suplementares ao orçamento. Solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento. Os vereadores abaixo assinado requerem a inclusão na ordem do dia, por se tratar de crédito adicional suplementar do objeto de adequar as suplementações, o projeto de lei ordinário 251 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio como relator especial o vereador Leopoldo. O vereador já fez aqui o parecer. Solicito, senhor secretário, a leitura. O relator especial, o vereador Leopoldo, deseja parecer favorável à tramitação do PLO 251 de 2018, pois o mesmo é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 34, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Está
Está em discussão o projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. Aqui é para manutenção, é um valor de R$146 mil. Tem aqui na audiência pública, tem aqui a audiência pública, tem o parecer da Fátima Aparecida Johansen, diretora financeira. Tem também o parecer do Dr. Paulo Eduardo Rocha Pinese, tem o parecer do Dr. Ricardo Tofi Jacob. Manutenção de creche, manutenção de pré-escola, programa da merenda escolar. Está em discussão a matéria. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e será encaminhado ao Executivo. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal. Marco. Explicação pessoal. Mais alguém? Com a palavra, vereador Marco Fonseca. Senhor presidente, quero usar apenas a palavra desta noite. Vou usar apenas a palavra desta noite muito rapidamente. E tentar explicar um pouco aos vereadores desta casa e também aos munícipes que a Câmara fiscaliza a Prefeitura no intuito de ajudar e não de criar fatos, pois os fatos, na verdade, são criados pelo próprio Poder Executivo e não pela Câmara Municipal. Mais uma vez eu quero repetir nesta noite aqui que se algo está aparecendo aí fora do controle, eu tenho certeza que a experiência já adquirida pela prefeita para colocar Ibitinga nos trilhos novamente é necessária ser usada. Ela própria disse que já adquiriu experiência suficiente para tirar Ibitinga desta muvuca que se encontra atualmente. Eu quero deixar bem claro que eu desejo o bem de Ibitinga, eu torço pelo bem de Ibitinga, eu não confundo política com amizade, e também não gosto que confundam isso comigo, não aceito ameaças e também não tenho medo de cara feia. Se tem uma coisa que eu não tenho é medo de cara feia. Em todos os momentos da minha vida, seja pessoal, profissional e político, eu sempre tentei cumprir da forma mais verdadeira a minha convicção. Portanto, nada, nem ninguém vai me tirar daquilo na qual eu fui eleito, que é fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar aquilo que eu entendo como desmando e, acima de tudo, não admito, em momento algum da minha vida, indagações ou pessoas que procuram outras para fazer chegar recado até mim. Quando isso acontece, eu costumo, ao meu ver, mudar de opinião. Na pressão eu sempre falo não, e tenho certeza que quando eu tiver que mudar de opinião, cada um dos vereadores, ou aquele que provavelmente eu tenha assumido o compromisso, irá estar ciente disso. Estamos apresentando nesta semana, eu, o vereador Richard, o vereador Matheus, o vereador Marcos, não sei se mais alguém vai querer assinar, um projeto de alteração à lei orgânica, também do regimento interno desta casa, que vai prevalecer, inclusive, a reeleição de membros da mesa diretora desta casa. Não sei se esse projeto vai passar, até porque, pelo que nós vimos hoje na votação aqui, o Poder Executivo anda mandando um pouco dentro dessa casa. Mas, ao mesmo tempo, irei já declarar aqui que não tenho pretensão alguma de assumir a presidência dessa casa, e se tudo correr
do jeito que eu estou pensando, nem fazer parte da mesa eu tenho interesse. Portanto, brevemente irei aqui justificar e declarar o meu voto à presidência antes mesmo do período de votação. Só quero dizer que não aceito e jamais aceitarei, assim como não usei, o vereador Richard está aqui para não me deixar mentir, a Câmara Municipal como quintal da Casa do Poder Executivo. Eu não usei na minha época a Câmara Municipal como quintal e tenho orgulho de dizer isso. Também não vou aceitar jamais que esta casa seja usada como quintal. Nesta noite saio decepcionado com alguns dos meus pares, não pela ideologia de pensamento, porque isso, discussão é própria, mas pela forma de não conseguir talvez explicar, e nem eu, nem o vereador Mira, que explanou corretamente o absurdo que foi feito através desse parecer contrário. Ibitinga perde muito com isso. Os ranchos não serão regularizados em razão disso. Vários investimentos e várias geração de empregos irá ser cerceados por causa disso. E o absurdo nas justificativas, como o próprio nome disse, é um absurdo. Saio hoje completamente constrangido, mas quero agradecer aos vereadores Richard, Matheus e Marlos e também o vereador Mira pela deferência na defesa. Hoje, Ibitinga perde, e perde muito por considerar nesse momento a Câmara Municipal um quintal do Poder Executivo. Meu muito obrigado, presidente. A palavra, vereador Carlinhos. Mais uma vez, boa noite. Só para me justificar o meu atraso, tive que levar meu menino em América para uma cirurgia, e ele era o primeiro a passar pela cirurgia ali, mas teve um erro entre a comunicação da portaria e o médico, e ele ficou para mais tarde, e eu tive que chegar bem atrasado aqui na sessão. E quanto à minha votação ao parecer favorável, eu fui pelo parecer da comissão e também pelo jurídico e pelo IGAN. Por isso que eu fui favorável na minha votação. Então, só para justificar isso, e que Deus abençoe a todos. Mais algum? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da referida sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 20 de novembro de 2018. Uma boa noite a todos.